Olá, gente. Meu nome é Michele Rocha, sou terapeuta holística e hoje eu vim falar sobre depressão. Depressão entre as mulheres, que é o dobro com relação aos homens. E esse índice vem aumentando. E a gente muito escuta falar, tem os programas de governo também, tem medicamento de graça, mas eu acho que a gente nunca conversou sobre muita coisa que acontece que leva a mulher a necessitar desse tipo de ajuda. Eu não vejo ninguém conversar sobre isso, eu não vejo ninguém levantar esse tema. A mulher, depois de muitas décadas, ela tem uma jornada dupla. Eu posso dizer que até tripla, para não dizer mais. A mulher trabalha fora, a mulher é dona de casa, mãe, cuida dos animais, dos bichinhos de estimação, cuida das plantas, cuida do que falta em casa, das contas a pagar, não é mesmo? Aí a gente se pergunta por que o índice é tão alto, o dobro com relação aos homens. Por que esse índice cada vez aumenta mais? Então é sobre isso que hoje eu vim conversar com vocês. Eu gostaria muito de conversar sobre isso, porque eu acho isso muito importante. Porque se as pessoas, às vezes, não se dão conta da rotina que elas levam, da vida agitada, e chega um ponto que elas necessitam desses medicamentos, elas necessitam de um auxílio médico. Então, esse vídeo eu estou fazendo para que seja um alerta para as mulheres que estão me ouvindo, porque muitas das vezes elas não sentem que estão com todo esse fardo. E isso, com o passar dos anos, não tem como escapar. Ninguém aguenta. Pois bem, eu acho que isso é uma coisa que a sociedade impõe às mulheres, por mais assim que elas tenham liberdade de pensamento hoje em dia, por mais que não exista tanto preconceito, né? Pois é. Eu acho que ainda a mulher carrega dentro de si essa raiz, essa coisa que foi passada de geração para geração, que a mulher tem a obrigação de ser uma boa esposa, hoje, nos tempos atuais, uma boa profissional, uma boa mãe, uma boa gestora e também uma boa amante, né? E muitas delas, hoje em dia, ou não têm força, ou não têm conhecimento, como eu disse, passam pela vida sem sentir que é isso que está afetando a vida delas. Elas se esforçam para agradar todo mundo dentro de casa, para agradar o marido, para que não falte nada, para agradar os filhos, para agradar muitas vezes os parentes. Ela passa muito tempo sem olhar para ela mesma. Tanto é que tem muitas mulheres que chegam para mim e que não se reconhecem. Se tirar a mãe, se tirar a esposa, se tirar a profissional, ela não sabe quem ela é. Isso é muito trágico. Isso é muito assim, que não dá para esperar, não dá para a gente tapar o sol com a peneira, não dá para a gente deixar isso passar mais, porque a gente está vendo o que está acontecendo. As mulheres estão cada vez mais depressivas porque elas precisam de um apoio para que elas consigam continuar com todas essas jornadas e serem boas no que fazem, né? Tem vários tabus que envolvem todo esse problema social, todo esse problema que a mulher leva adiante, sem se tocar. A mulher, quando casa, ela tem um sonho, tem aquele romantismo envolvido também, que ela quer ser uma boa esposa, por mais que ela seja moderna hoje em dia, por mais que esteja tudo diferente, né? Ainda tem enraizado dentro dela, não adianta. A maternidade também. E então eu acho assim, eu quis fazer esse vídeo para que as mulheres que estejam me assistindo, que elas parem um pouco para pensar e vejam
se eu não tenho um pouco de razão, se elas conseguem enxergar dentro delas aquilo que afeta elas no seu dia a dia. Porque para muita gente, depressão, crise do pânico, é afetado, assim, o ser humano é afetado por um trauma de infância, por um trauma, um acidente muito grave. Muitas vezes as pessoas não passam por isso e têm esse problema. E elas mesmas não sabem que têm esse problema. Elas vão levando a vida tão no automático, a vida é tão dinâmica, não tem tempo para pensar, não tem tempo para parar e se olhar no espelho e perguntar o que está me faltando, né? Geralmente é um tempo para si mesmo, para a pessoa, que é aquela mulher, aquela esposa, aquela mãe, né? Aquela dona de casa, aquela profissional. Então eu quis fazer esse vídeo porque são dados do Ministério da Saúde, que as mulheres é um processo crescente, está crescendo cada dia mais. Elas são afetadas, tá? E consomem mais antidepressivos e ansiolíticos o dobro a mais que os homens. Porque os homens, eles podem trabalhar bastante, trabalhar o dia inteiro, mas eles têm um tempo para si. Quando eles chegam em casa, a mulher, aquela que eu falei, que eu estava falando agora, ela faz de tudo para que esse homem tenha paz, tenha um momento para ele, tenha o tempo para que ele possa olhar para ele mesmo. E a mulher, fazendo isso, dando a prioridade do tempo para o homem, fica sem o tempo dela. Feliz do casal que consegue, o homem consegue enxergar isso e consegue dar à mulher também um tempo para ela mesma. Com certeza, essa mulher não vai precisar de antidepressivo. A mulher, depois que se emancipou, ela teve uma jornada, como eu disse, que não é dupla, é tripla, é incrível. Muitos posts que eu vejo por aí, nós somos super mulheres, né? Mulheres maravilhas, têm superpoderes para conseguir fazer tudo isso e fazer isso funcionar perfeitamente, né? Vida profissional, né? Vida afetiva, os filhos, os parentes, os pets, as plantas, e ainda fazer uma sobremesa gostosa no final de semana, e tá sempre bonita, sempre disposta. Não existe isso, gente. Não existe, né? E também não há antidepressivo nem ansiolítico que resolva isso. Então eu acho assim, eu resolvi fazer esse vídeo para que as mulheres que estão me assistindo parem, pensem um pouquinho, o que elas podem tirar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Se elas estiverem bem, se vocês estiverem bem, todo mundo fica bem. Isso eu já falei em vários vídeos meus. Então não adianta a gente querer abraçar o mundo e querer fazer as coisas perfeitamente e agradar todo mundo, porque a gente ama as pessoas, e deixar o nosso mundo desmoronar. Porque o seu filho, o seu esposo, os seus parentes não vão querer que você vá ao médico, tome antidepressivo, ansiolíticos, fique doente. Porque a gente sabe que esses remédios, eles afetam outras partes do corpo. Muita gente começou a tomar e não tinha pressão alta, e não tinha outras doenças, e começou a aparecer. Por quê? Porque o remédio, ele é um remédio para tratar os sintomas, não tratar a raiz do problema. E aí também entra os terapeutas holísticos, né? Os psicólogos. Mas eu acho que não precisa chegar a esse ponto. Eu fiz esse vídeo justamente para que não chegue a esse ponto, que as mulheres despertem, que elas têm oportunidade de abrirem o olho e dizerem: chega, agora é minha vez. Eu preciso me cuidar, eu preciso restabelecer a minha saúde. Eu preciso ter um tempo para cuidar de mim, para fazer uma caminhada, para ir à academia, para fazer uma meditação, para me alimentar adequadamente. Seja o que for, tem que ter um tempo para a mulher. A mulher não pode ser essa super mulher que romantizam por aí. Inclusive, eu nem curto, porque eu não gosto dessa fachada que colocam.
Porque ela é um ser humano, a mulher é um ser humano como outro qualquer. O homem passa 8 horas no serviço, com as mesmas pessoas, e chega em casa, está morto, não pode fazer nada, nem tirar o prato de cima da mesa. A mulher passa o dia inteiro trabalhando, chega em casa, cuida dos filhos, cuida da comida, cuida da casa. Quem trabalha mais, não é? Sei que muitos homens ajudam, que não é ajuda, é cooperação. É obrigação de quem mora dentro de casa ajudar, trabalhar, fazer a sua parte dentro de casa. Não é ajuda. Então eu acho assim que até a cabeça da mulher, a consciência da mulher tem que ser mudada, porque tem muita mulher que não deixa o companheiro fazer, que não deixa um filho fazer, dá aquela ajuda que ela necessita. Às vezes tem muitas mulheres que não têm tempo nem de escovar os dentes. O que acontece com um ser humano desse? Porque a mulher é um ser humano. A mulher não é um ser diferente de outro ser, do companheiro ou dos filhos que ficam cansados porque foram à escola. E a mulher nunca fica cansada. Não, ela não reclama. Porque, como eu disse, a sociedade nos impôs essa obrigação de cuidar de filhos, de cuidar de marido, de cuidar da casa. Não é verdade? Tem muitas mulheres que sentem vergonha em deixar o marido lavar a louça. Tem muitas mulheres que sentem vergonha em deixar o marido fazer a comida. Então, essa mentalidade tem que mudar. Hoje a gente vê em todas as redes sociais, parece assim que está tudo mudado. Né? A mulher se emancipou, não existe preconceito, mas existe. Inclusive, existe na cabeça da própria mulher. A mulher cria isso. E é muito difícil desvencilhar, porque é como ela foi criada. Então, às vezes, ela mesma não se toca disso. Então, eu deixo aqui esse vídeo para que as mulheres consigam refletir um pouco mais no que está acontecendo, que elas consigam ter um tempo para elas, somente para elas, para a pessoa delas, quem elas são, o que elas gostam, sabe? Independente de marido, de filhos, de família. A mulher é um ser muito forte, mas ela também cai. E os números estão aí para comprovar. As mulheres sofrem mais de depressão, de ansiedade, o dobro com relação aos homens. E por que isso? Os órgãos competentes não tocam nesse assunto. Mas eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso. Inclusive, eu sei que tem muita gente, muitos maridos que querem ajudar e não sabem como. Tira um pouco de fardo das costas da tua companheira, da tua esposa. Não exige tanto dela, porque existem tantos homens que exigem, inclusive, que no final do dia a mulher ainda esteja bela e disposta para ele. Eu acho isso afrontoso, eu acho isso crueldade. Uma mulher que tem jornada dupla, uma mulher que está cansada, às vezes até doente. Então eu acho assim, mulheres, se cuidem. Porque eu sei, independente de quem vocês são valiosas. Se vocês têm filho, vocês são valiosas em dobro. Então vocês têm que conservar a saúde de vocês para que vocês vivam muito e vivam bem. Para que vocês possam curtir os seus netos, para que vocês possam curtir os seus filhos. Então, nada justifica essa jornada aterrorizante de ser uma boa profissional, de ser uma boa dona de casa, de ser uma boa mãe e ainda tem que ser uma boa amante, porque senão leva chifre, galho, né? Como dizem por aí. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Querido, quer ir? Vai. E as mulheres têm que realmente tomarem a rédea da vida delas. Elas não podem se submeter à chantagem, a perder, porque vai perder o emprego, porque vai perder o marido, porque o filho não vai estar bem cuidado. Gente, dependendo da idade do seu filho,
ele tem que aprender a se cuidar sozinho. O seu marido eu nem lhe digo, né? A idade dele, que ele tem que se cuidar sozinho, ele tem que cuidar a roupa dele, ele tem que cuidar tudo, e ainda tem que participar também. Eu vejo mulheres que elas têm que saber o que falta dentro de casa. O marido chega para elas e diz: você não comprou tal coisa? Por que a mulher tem que comprar tal coisa? Por que o homem não viu que estava faltando e foi comprar? Sabe, são detalhes tão pequenos que vão acumulando dia a dia. A mulher nem sequer se queixa, porque a partir do momento que ela se queixa, ela se torna frágil, e a mulher não quer se tornar frágil. A mulher quer ser aquela super-heroína, né, dos posts de redes sociais. E isso está muito errado, a gente não pode romantizar isso. Isso é muito errado, olha o que está acontecendo. Está aumentando o índice entre as mulheres. E olha, eu posso confirmar para vocês que esse índice, essa ida ao psicólogo, psiquiatra, ou ingerir os ansiolíticos, não está resolvendo nada. Muitas delas têm efeitos colaterais que elas não fazem nem a metade do que elas faziam antes. Podem colocar nos comentários se eu estou mentindo. Comentem aí o que vocês acham do que eu estou falando, porque eu quero ter um diálogo com o meu povo, eu quero ter um diálogo com as pessoas que me assistem, porque o que eu estou falando é o que eu trabalho. Eu sou terapeuta holística, então eu escuto muita coisa de muitas pessoas, de muitos clientes. E as mulheres, é isso que elas fazem. As mulheres querem ser super mulheres. Isso eu acho que toda mulher tem dentro de si. Ela quer fazer bem feito em todos os setores da vida dela, só que ela não aguenta mais. E é esse o motivo do índice estar cada vez aumentando mais. Então eu acho que a mulher tem que se emancipar dessa sociedade opressora, desta coisa que foi incutida na mente pela família, pelos costumes, né? Toda mulher tem isso. Só que a gente tem que se tocar disso e ver que a vida não pode ser assim. Isso foi passado, isso é passado. A gente tem que se libertar disso. A gente não vai ser menos mulher, menos amada, se não serviu bem em todos os sentidos. A gente tem que se preocupar com a gente em primeiro lugar. É o que eu sempre falo. A partir do momento que a gente está bem, todos os nossos que a gente ama estarão bem. O seu filho se preocupa com você. O seu marido, se ele lhe ama mesmo, ele se preocupa com você. E você está cada vez mais deprimida, você está cada vez mais ruim de saúde, né? Mesmo tomando os remédios. Então, cabe a você cuidar da sua saúde, cabe a você lembrar de quem você é e o que você gosta e o que você quer fazer. E deixar esse tabu, essa coisa, essa figura de super mulher, porque não existe. Você vai ser uma super mulher quando você cuidar de si mesmo, quando você proteger a si mesmo e deixar os outros cuidar de si mesmo. Então tá, gente, foi isso. Esse é o vídeo que eu quis fazer. Espero que as mulheres aí assistam meu vídeo e consigam enxergar isso que eu quis passar para elas, porque o índice está aumentando e isso é muito triste. Eu sou mulher também, já passei por isso. Então, eu atendo muitas mulheres e eu sei que muitas mulheres passam por isso também, e eu sei o motivo, né? Isso tu não vai encontrar nas redes sociais, porque é um assunto muito polêmico, né? E eu também atendo online, se você precisar, é só entrar em contato, tá? Para algum esclarecimento, para algum tratamento também eu estou à disposição. E eu espero que você curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal para mais conteúdo sobre esse assunto também vai ter, tá? E muita luz, muita paz a todos. E até a próxima.